Olá, prezada aluna, prezado aluno, tutores, todos aqueles que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de análise de investimentos e fontes de financiamento. Hoje, aula número 4, com o tema análise de viabilidade econômica e financeira. Olha só, chegamos na nossa última teleaula, como o tempo passou rápido, não é verdade? Muito bem, quero me apresentar, você já me conhece, sou o professor Renato Silva, sou economista, especialista em economia de empresas, mestre em economia, e é com muita satisfação que eu tenho ministrado essa disciplina, acompanhado você nessa nossa jornada dentro desse conteúdo que é tão importante para a sua formação. Vamos relembrar um pouco daquilo que já estudamos até agora? Muito bem, lá na primeira aula, você vai lembrar, nós estudamos aspectos relacionados às possibilidades e canais de captação de recurso ou fontes de captação de recursos das empresas. Vimos que uma organização, se ela quer, por exemplo, financiar um investimento ou alguma das suas atividades, ela tem duas possibilidades. Ou ela vai financiar via capital próprio ou via capital de terceiros. Capital próprio, por exemplo, ela pode captar recursos via lucros acumulados, dinheiro do próprio sócio que injeta dinheiro ali na empresa, ou também ela pode emitir ações, né? Quando ela emite ações, pega parte do capital social dela, divide em diversos títulos ou ações e emite ao mercado de mercados de valores imobiliários e ali ela está financiando seu capital via recursos próprios. Via capital de terceiros, nós vimos que uma empresa pode financiar suas atividades via bancos comerciais, BNDES, ela pode emitir, por exemplo, debêntures, commercial papers, que são também possibilidades de financiar suas operações via captação de recursos de terceiros. Vemos também que este capital ele tem um custo para a empresa. E aí na primeira aula nós estudamos o custo médio ponderado do capital. Ou seja, a empresa ela capta recursos de fontes distintas, né, próprio e de terceiros, e precisa calcular o custo médio desse custo. Ou seja, estou pegando um capital, vou usá-lo para financiar alguma operação, alguma atividade, investimento. Existe um custo dessa captação. Eu preciso fazer o cálculo do custo médio para depois observar se a rentabilidade, por exemplo, daquele projeto de investimento é maior do que o custo dessa captação de recursos. Isso nós vimos na primeira aula. Na segunda aula, nós estudamos fontes de captação de curto prazo e vimos que existem credores que exigem garantias das empresas e tem empresas que não, tem credores que não exigem nenhum tipo de garantia. Então, tem credores que vão emprestar, fornecer recursos para a organização. Uns vão pedir algum tipo de garantia, outras não. Vimos também que existe alavancagem. Existe alavancagem financeira e alavancagem operacional. Alavancagem financeira, variação no LAGIR, dada a variação nas vendas, enquanto é impulsionado meu lucro dado uma variação percentual nas vendas. E a fonte de alavancagem operacional, financeira, que é uma variação no meu lucro por ação, no meu LPA, dado uma variação, por exemplo, no LAGIR. Também vimos o que era ponto de equilíbrio, assim a gente fechou a aula 2. Na aula 3, aula passada, nós estudamos análise de viabilidade também. Nós entendemos que quando um projeto de investimento ele é elaborado, eu faço projeções futuras e eu preciso analisar a viabilidade dessa projeção. Então, eu vou projetar fluxos de caixas e vou depois trazê-los a valor presente, por exemplo, no valor presente líquido, ver se é maior do que zero. Vou calcular a taxa interna de retorno para saber se aquele projeto tem uma rentabilidade interessante. Período payback, ou seja, compreender o retorno daquele investimento, em quanto tempo o retorno tem daquele projeto para o bolso do sócio, e também estudamos a taxa média de retorno. Nessa aula, a gente caminha mais um pouco. Nessa aula, nós vamos caminhar e vamos compreender quais aspectos importantes que vão ser, vamos dizer assim, mais um aspecto de análise de viabilidade, ou seja, quais outras ferramentas eu posso utilizar para colocar um projeto de investimento. Ou seja, eu consigo colocar um projeto de investimento na prática, eu preciso de indicadores. Hoje nós vamos conhecer outros indicadores que vão complementar os indicadores que nós utilizamos na aula
anterior, na aula passada. Basicamente, essa é a ideia da nossa aula a partir de agora. Muito bem, para isso é importante que você participe, você mande suas dúvidas ao longo da aula, por isso nós temos o nosso canal de comunicação. Você pode enviar tanto via chat quanto por Skype. Por Skype você pode enviar para camargo2.tutel, camargo2.tutel ou via chat. E ao longo da aula o professor pode ir respondendo as dúvidas que forem surgindo. Muito bem, vamos ao quadro para que eu possa te apresentar o resumo da nossa unidade. Muito bem, estamos na unidade de ensino número 4. Lembrando que todo o material que você encontra nesta aula, você também vai encontrá-lo lá no livro da nossa disciplina, na unidade de ensino número 4. Tudo bem? Quais são as competências? Conhecer as técnicas de gestão de custos de capital e fontes de financiamento e de análise de investimento para apoio à tomada de decisão na gestão financeira das empresas. Então, nessa unidade, você vai conhecer os índices de lucratividade e rentabilidade financeira, os preceitos de identificação de viabilidade econômica, por meio de comparações entre VPL, TIR e índice de lucratividade. Também vamos falar sobre valor presente líquido, índice de lucratividade e índices de rentabilidade. Essa tela é a aula número 4, análise de viabilidade econômico-financeira. Tópico muito importante. Bom, para a gente iniciar essa aula e até para fazer o fechamento, essa pergunta aqui, a resposta dela tem que estar muito claro para você. Se tiver clara essa resposta para você ao término da disciplina, eu acredito que nós cumprimos a nossa missão. Qual a importância da análise de viabilidade econômica e financeira? Por quê? Faz parte do dia a dia de um gestor, de um administrador, de um economista, de um contador, alguém que toma decisões estratégicas na empresa. Aplicar recursos, aplicar investimentos. Eu já falei isso para vocês, como que é importante, ao longo da vida de uma organização, os investimentos serem realizados para a sua expansão. Só que não é qualquer investimento que uma organização precisa fazer. Ela tem que fazer um investimento que tenha uma viabilidade. Somente projetos viáveis, rentáveis, é que devem ser colocados em prática. Porém, muitas vezes o empresário ele vai tomar decisões de investimento sem ter nenhum tipo de embasamento teórico, científico, sem usar nenhuma ferramenta, nenhum instrumental, e ele toma decisões erradas. Por isso, nós temos que utilizar as técnicas corretas, como, por exemplo, do VPL, que é o valor presente líquido, da TIR, que é da taxa interna de retorno, o índice de lucratividade, que eu vou apresentar para você nessa aula. Vamos entender como o índice de lucratividade é utilizado como auxílio à tomada de decisão na gestão das empresas, principalmente na tomada de decisão de investimentos. Por que isso é importante? Porque muitos empreendedores fazem investimentos em negócios que não fazem ideia se vão dar certo ou não. E eles tomam decisões de investimento sem saber se o projeto de fato é viável ou não, sem tomar nenhum tipo de decisão ou nenhum tipo de informação financeira que possa dar algum embasamento, e aloca recursos em projetos inviáveis. E isso leva muitas vezes ao fracasso do empreendimento. Então é muito comum acontecer isso no dia a dia, na prática das empresas. Por isso que precisamos ter competências, habilidades, técnicas, para que no dia a dia, lá como trabalhando como um gestor, como um administrador, no meu próprio negócio, na empresa na qual eu vou atuar, eu conheço as técnicas, as ferramentas e o processo de tomada de decisão de investimento. Porque isso é algo muito comum, muito corriqueiro no dia a dia de uma organização. Desde a abertura de um novo negócio, o desenvolvimento de um produto, a abertura de um novo departamento, a expansão, a contratação, por exemplo, de algum outro tipo de serviço. Todos são investimentos que uma empresa faz, ela tem que analisar a viabilidade daquele investimento. Por isso a gente tem que conhecer essas técnicas, por isso que ela é muito importante para a sua formação. Muito bem, dada essa contextualização, vamos a um vídeo que vai apresentar um resumo de toda a nossa aula, todo o material que nós vamos nos aprofundar daqui a pouco, tá? E eu já volto para darmos início à nossa aula.
Olá, seja bem-vindo à unidade 4 da disciplina Análise de Investimentos e Fontes de Financiamento. Nela, nós vamos estudar as técnicas de gestão do curso de capital e fontes de financiamento e de análise de investimentos para apoio à tomada de decisão na gestão financeira das empresas. Essa quarta unidade está bem recheada de informações novas e atuais. De início, você vai conhecer o índice de lucratividade. Também vai conhecer o cálculo e situações que viabilizam ou não os projetos de investimentos. Vamos estudar índice de rentabilidade e compreender os cálculos de margem de lucro bruto, operacional, líquido e índice PL. Vamos estudar análise de sensibilidade financeira, variação no VPL e seus desdobramentos e preceitos de identificação de viabilidade econômico-financeira. E também vamos fazer comparações entre VPL, TIR ou TIR e índice de lucratividade. Estes pontos são importantes, pois dentre as soluções que eles oferecem estão mensurar o resultado das operações de uma organização em determinado período e também determinar qual o valor atual de um determinado fluxo de caixa projetado, descontando-se o investimento inicial do projeto que será avaliado e o custo de capital que será aplicado à equação, para que assim o valor de mercado da empresa permaneça inalterado. E para aprofundar o seu aprendizado nesses temas, na SR e nas SPs da unidade, você poderá praticar em situações reais as teorias estudadas. Para isso, você vai acompanhar uma empresa que atua no ramo de ração animal a tomar decisões que envolvam lucratividade, rentabilidade e sensibilidade financeira. O interessante é que os métodos que vamos usar na unidade se aplicam para empresas de todos os portes, mas de preferência as de médio e grande porte, que necessitam realizar análise econômica de projetos de investimento. Para saber mais sobre a disciplina, acesse o ambiente virtual de aprendizagem, estude seu livro didático e acompanhe as web-aulas disponíveis no seu ambiente virtual de aprendizagem. E fique atento para as pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Muito bem, nesse vídeo então você viu uma revisão geral de todos os conteúdos que vamos trabalhar a partir de agora. Isso é muito importante, preste bem atenção neste material, na aula, no conteúdo, acompanhe junto ao seu livro didático e assim eu tenho certeza que você vai aproveitar o máximo possível do nosso material. Muito bem, vamos ao quadro para que eu possa te apresentar os conhecimentos prévios importantes. Bom, para estudar análise de investimento, fontes de financiamento, sabemos que conhecimentos de contabilidade e matemática financeira são importantes. Logo, aqui trabalhamos com demonstrativos financeiros, conceitos financeiros e a matemática financeira principalmente por trabalhar com cálculos relacionados ao valor do dinheiro no tempo. Bom, como você pode perceber, nós temos sempre uma situação geradora de aprendizagem. E nessa aula de hoje, nós temos uma SGA que, conforme você viu no nosso livro, é da companhia Dog, que atua no ramo de ração animal, tendo como clientes pet shops em todo o país. E ela precisa tomar decisões a respeito de implantações de projetos de investimento, tendo como base informações financeiras disponíveis na organização. Então vamos ajudar a organização Dog a tomar decisões que envolvam lucratividade, rentabilidade e sensibilidade financeira. São esses tópicos que nós vamos estudar a partir das demonstrações financeiras apresentadas pela Dog. Então vamos estudar o índice de lucratividade, vamos estudar o índice de rentabilidade, vamos estudar o VPL, mais uma vez, análise de sensibilidade financeira, ou seja, todos os seus conceitos, cálculos envolvidos e como que nós podemos colocá-los na prática. Então, a partir de uma projeção financeira fornecida pela Dog, na qual ela está realizando um projeto de investimento, vamos aplicar esses conceitos e saber se esse projeto de investimento dela, ele é viável ou não. Então, basicamente, essa é a ideia que vai nortear essa aula. Vamos ao vídeo, já eu volto para a nossa primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula.
já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Muito bem, nessa primeira situação-problema, nosso objetivo será calcular um índice de lucratividade. O índice de lucratividade ele é um outro indicador econômico de análise de viabilidade, assim como na aula passada estudamos VPL, TIR, Payback, taxa média de retorno, nós também temos o índice de lucratividade. E o índice de lucratividade ele vai derivar então do VPL, do valor presente líquido. Então, com base nas informações que nós vamos buscar nessa questão do valor do dinheiro no tempo do projeto da DOG, a gente consegue calcular o índice de lucratividade. Lembra que na aula passada eu falei para você que sempre quando nós trabalhamos com análise de investimentos, nós trabalhamos com projeções financeiras, não é verdade? Então eu tenho uma projeção de fluxo de caixa futura, só que eu sei que o dinheiro hoje ele vale mais do que o dinheiro amanhã, devido a questões da inflação, por exemplo. Então eu preciso analisar sempre se aqueles fluxos de caixa projetados que eu tenho ao longo do tempo, aplicando uma taxa de desconto e trazendo a valor presente, será que esses fluxos de caixa a valor presente é maior do que o investimento que eu tenho que aplicar hoje? Essa é a ideia do VPL e também do índice de lucratividade, porque o índice de lucratividade, eu vou entender se esses fluxos de caixa futuro trazidos ao valor presente, se ele é relativamente maior do que o investimento inicial. Aí eu já faço uma análise relativa, tudo bem? Fazendo essa análise, eu consigo determinar, então, se o índice de lucratividade é maior do que 1 e se o projeto é viável. Basicamente, a ideia dessa primeira SP. Mas vamos ao quadro, que apresentando a situação-problema, você vai compreender essa ideia. Muito bem, vamos pegar a companhia DOG como objeto de estudo, vamos calcular um índice de lucratividade e vamos analisar as situações que viabilizam ou não os projetos de investimento dessa empresa. Primeiramente, como você sabe, nós temos que considerar o investimento inicial que a empresa está realizando. No caso da DOG, ela está realizando um investimento de R$2 milhões. Sempre quando eu trabalho com análise de investimento, eu trabalho com projeções financeiras. Então, ela fez uma projeção financeira de rentabilidade. Por exemplo, do ano 1 de lucro líquido de 225 mil, do ano 2 de 225, ano 3, 150, ano 4, 75 mil, ano 5, sem projeção de lucro líquido. Sabendo que ao longo desses períodos ela paga 25 de imposto de renda, uma taxa de retorno que ela espera ter nesse projeto de 13%, e a depreciação, que é aquela questão da vida útil do projeto, que nós comentamos na aula passada, de 5 anos. Muito bem. Dada essa contextualização, podemos entender o conceito, então, de índice de lucratividade. O que vem a ser esse critério? O índice de lucratividade ele é uma técnica sofisticada de análise econômica de investimento, pois considera o valor do dinheiro no tempo. Sempre quando eu falo de técnica sofisticada, é porque ela considera a análise do valor do dinheiro no tempo. E o índice de lucratividade ele é o resultado da divisão entre o valor atual das entradas de caixa dividido pelo investimento inicial do projeto. Então, ele não vai diferir muito do valor presente líquido. A única diferença é o fato que o índice de lucratividade mede o retorno relativo ao valor atual dividido pelo valor investido. Então, o valor atual das entradas de caixa é a mesma coisa do valor presente do projeto dividido pelo seu investimento inicial. Enquanto que no VPL, nós vamos pegar o valor presente e subtrair o investimento, não é verdade? Aqui não, nós pegamos o valor presente e dividimos pelo investimento. Essa é a diferença. No VPL eu subtraio, no índice de lucratividade eu divido. Por quê? Aí eu faço uma análise relativa, tudo bem? Feito esse cálculo do índice de lucratividade, já nós vamos ver na prática, eu tenho que chegar num critério de decisão. Sempre a análise de investimento é uma decisão. Se esse índice de lucratividade for maior do que 1,
eu aceito esse projeto de investimento. E também eu vou saber que o meu VPL vai ser maior do que 0. Sempre que o índice de lucratividade for maior do que 1, o VPL desse projeto também vai ser maior do que 0. Porém, se o índice de lucratividade for menor do que 1, eu vou rejeitar esse projeto de investimento. E o VPL deste projeto também vai ser menor do que 0. Existe uma relação entre os dois aí, tá? Então, a regra de decisão é maior do que 1, aceito. Menor do que 1, eu vou rejeitar o projeto de investimento. Qual é a grande ideia ou o trabalho que eu tenho aqui a ser feito? É encontrar o valor atual das entradas de caixa. Uma vez que eu tenho um valor atual das entradas de caixa, que é o valor presente, basta fazer a divisão pelo investimento e aplicar a regra de decisão. Então, tudo se torna mais fácil tendo essa informação. Muito bem. Para realizar esse cálculo, a gente precisa de projeções financeiras, não é verdade? Então, a gente sabe desde o começo da nossa disciplina, análise de investimentos, eu trabalho com projeções. Bom, essa aqui é a projeção que a DOG fez desse projeto de investimento aqui. Então, ela fez projeções para um projeto de 5 anos, ela está aplicando 2 milhões de reais e ela fez essa estimativa de resultados. Por quê? Ela vai aplicar esse dinheiro, 2 milhões de reais, como a gente viu lá no nosso vídeo, em uma nova planta produtiva. Então, ela vai construir uma fábrica nova, onde ela vai ter essa produção de ração animal. Se é uma nova planta produtiva, obviamente, ela vai produzir para vender. Então, vai ter uma receita desse projeto. Então, a receita operacional de 1.900.000 no segundo ano, 2 milhões no segundo, 1.800.000 no terceiro, 1.700.000 no quarto, 1.600.000 no quinto. Isso aqui é projeção, tá? Não quer dizer que isso aconteceu. Isso aqui não é dado passado. Isso aqui é uma projeção de receita que essa nova fábrica pode dar. Essa nova fábrica também vai dar despesas, não é verdade? A gente desconta as despesas para o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5, até chegar no fluxo de caixa operacional, também conhecido como fluxo de caixa antes do imposto. É com base nesse fluxo de caixa aqui que a gente realiza os cálculos lá do VPL, do TIR, do payback, do índice de lucratividade. Por quê? A empresa ela vai deduzir a depreciação. Só que a depreciação ela é uma despesa não caixa, ou seja, uma perda de valor contábil do ativo, porém, não está saindo dinheiro do caixa da empresa. Ela não paga depreciação a ninguém. É uma perda de mercado que ela tem naquele ativo, perda de valor. Mas a legislação permite que ela desconte essa depreciação aqui no fluxo de caixa operacional para pagar menos imposto. Então, ela desconta a depreciação, ela vai ter um lucro antes do imposto de 300 mil aqui no ano 1. O imposto de renda, que é os 25%, vai ser sobre o valor de 300 mil. Tudo bem? E não sobre o valor de 700. Por quê? Caso ela não descontasse a depreciação, ia tributar 25 sobre 700. Mas como ela deduz a depreciação, então tributa 25 sobre 300, que é 700 mil menos a depreciação. E aí ela consegue pagar menos imposto de renda. E no caso, 75 mil, que é 25% do lucro antes do imposto. Então, ela tem um lucro líquido de 225 mil. Essa análise ela é feita para todos os períodos. Preste atenção num ponto. Para realizar os dados aqui, o autor do nosso livro da disciplina, ele usa o fluxo de caixa antes do imposto para realizar os cálculos de análise de viabilidade. Então, por exemplo, o índice de lucratividade, nós pegamos esses dados aqui para fazer o cálculo. Tudo bem, tem autores que descontam um imposto. Então, aqui tem autores que fazem o seguinte, soma o imposto, a depreciação, os 400 mil, porque é uma despesa não caixa, não saiu esse dinheiro do caixa da empresa, somente para fins contábeis, vai dar 625 mil. Aí, com base nesse valor de 625 mil, é que faz a análise de viabilidade, né? Aí já considera esses dados aqui de 625 mil, somando a depreciação novamente, e aí faz os cálculos de análise de viabilidade em cima desses valores. Então tem essas duas maneiras, tanto por essa, sem considerar o imposto, tanto por essa segunda maneira. Então na literatura você encontra as duas possibilidades, só para você saber que são duas vertentes que existentes. Porém, conforme o autor do nosso livro utiliza, e a gente vai utilizar essa ideia, vamos pegar os dados do fluxo de caixa antes do imposto, o fluxo de caixa operacional, para fazer os cálculos, tá? Bom,
Lembrando que o projeto tem uma vida útil de 5 anos, a taxa de imposto de renda 25%, taxa mínima de retorno exigida de 13%, essa taxa mínima de retorno do projeto. Muito bem, com esses dados aqui em mãos, eu consigo calcular o índice de lucratividade. O que é o índice de lucratividade? É o valor atual das entradas de caixa dividido pelo investimento inicial. É a mesma coisa de eu falar que é o valor presente, ou presente valor, né? Dividido pelo investimento. Qual que é o primeiro passo? Encontrar o valor atual das entradas de caixa, o valor presente. Então, eu vou pegar o fluxo de caixa antes do imposto aqui e vou trazer o valor presente. Como eu faço isso? Aplicando a taxa de desconto para cada período. A taxa de desconto aqui não é de 13% lá, a taxa mínima de aprovação? Então, vamos aplicar 13 para cada uma delas. Vamos fazer a potenciação, aqui é desconto para 2 anos, para 3 anos, 4 anos e para 5 anos. Faço a potência, vou chegar no resultado, faço a divisão. Feita a divisão, vou realizar o somatório. Então, o valor atual das entradas de caixa é o somatório, então, desse fluxo de caixa descontado a uma taxa de 13%, que é a taxa mínima de retorno exigida aqui no projeto. Você realizando esse cálculo, você vai chegar no valor presente de R$ 2.107.263,46. Quer dizer que esse fluxo de caixa aqui, ao valor presente, descontado a 13%, equivale a R$ 2.107.263,46. Ótimo! Encontrei o valor atual das entradas de caixa. Como que eu faço para encontrar meu índice de lucratividade? Vou dividir pelo investimento inicial. Então, está aqui, ó, índice de lucratividade é igual o presente valor dividido pelo investimento de 2 milhões. Faço o cálculo, chego no resultado de 1,5. Como é maior do que 1, olha, passou pouco, mas passou 0,5. Pelo critério de decisão, o projeto ele vai ser aceito. Por quê? O valor presente aqui, ele é maior relativamente do que o meu investimento. Ora, não é verdade? Não é R$ 2.107.263,46? Não passou esse montante do total de 2 milhões? Passou. Você pode ver que é maior devido ser acima de 2 milhões. Então, o valor atual das entradas de caixa ele é relativamente maior do que o meu investimento inicial. A gente consegue ver isso. Por isso que o resultado é acima de 1. Se esse resultado aqui fosse, por exemplo, de 1.800.000, o VP, fosse o PV, mesma coisa, valor presente, valor. Se fosse 1.800.000, faz aí 1.800.000 dividido por 2 milhões, com certeza que ia ser menor do que 1, porque é relativamente menor, tá? E aí não aceitaria o projeto. Mas, nesse caso, como é maior o valor atual das entradas de caixa do que o investimento inicial, ele tem um índice de lucratividade acima de 1. Tudo bem? Então, a gente aceita o projeto de investimento. Se eu quisesse calcular o VPL, o que eu ia fazer? Eu ia pegar esses 2 milhões aqui, 107 mil, né, do presente valor, e subtrair o investimento de 2 milhões. Vai chegar no valor de R$ 107.263,46 para o VPL. Então, você vê que um índice está ligado com o outro, a gente usa praticamente os mesmos resultados. A diferença é que um eu subtraio, o outro eu vou dividir. Então, o índice de lucratividade ele é complementar ao VPL. Então, sempre quando eu fizer o cálculo do índice de lucratividade, eu posso ter certeza que eu vou ter um VPL maior do que 0. Tudo bem? Chegamos então à conclusão da nossa primeira SP. Vamos no vídeo e já volto na nossa segunda situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2.
Muito bem, vamos iniciar agora com a nossa segunda SP com o objetivo de calcular os índices de rentabilidade, tá? Calculamos o índice de lucratividade, agora vamos calcular o índice de rentabilidade. E os índices de rentabilidade, a minha fonte de informações para calcular são diferentes. No índice de rentabilidade, eu já vou buscar lá no meu demonstrativo de resultado as informações para realizar os cálculos, tá? Não é no fluxo de caixa projetado, e sim na demonstração de resultado de exercício da empresa, tanto projetado ou quanto o anterior de exercícios anteriores para servir como base no processo de decisão de investimento. Tudo bem? Vamos ao quadro, então, para que a gente possa compreender essa segunda SP. Bom, sabemos que o investimento inicial do projeto analisado é de 2 milhões, tem uma vida útil de 5 anos, sendo taxa de imposto de renda de 25%, taxa exigida para aprovação do projeto de 13%. Você vai calcular os índices de rentabilidade, que nós temos a margem de lucro operacional, margem de lucro líquido, lucro por ação, temos o PL, temos a margem de lucro bruto também, que é muito importante, que nós vamos estudar. Então, basicamente, a nossa ideia é trabalhar esses indicadores. Mas para trabalhar esses indicadores, você tem que entender o seguinte: qual é a fonte de informação? A fonte de informação para calcular os índices de rentabilidade é o demonstrativo de resultado de exercício, a DRE, que é um relatório contábil que evidencia se as operações de uma empresa estão gerando lucro ou prejuízo, considerando um determinado período de tempo, tá? Então, na DRE, aonde está detalhado os valores de receitas, custos, despesas, lucros, impostos, tudo bem? Então, eu tenho aqui, para a nossa empresa DOG, exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a DRE. Essa DRE da empresa, ela vai servir como base, então, para a minha análise financeira, para ter uma ideia de quanto a minha empresa precisa ter de rentabilidade ao longo do tempo no meu projeto de investimento para que seja viável. Então, eu posso pegar tanto uma DRE, se minha empresa já existe, para tomá-la como referência, ou eu posso projetar uma DRE também no meu projeto e aí, por meio dela, fazer os cálculos dos índices de rentabilidade, não tem problema nenhum. Para a nossa empresa, nós temos aqui a receita de vendas, 1.010.000, custo dos produtos vendidos, 700 mil, tem uma margem de lucro bruto de 310 mil. Deduz-se as despesas operacionais, nós temos de vendas, gerais administrativas, depreciação, até chegar a um total de despesas operacionais de 110 mil. Chegamos, então, numa margem de lucro operacional de 200 mil. Vai-se deduzir despesas financeiras, chegamos no LAIR, lucro antes do imposto de renda. Deduzo o imposto de renda, chego no lucro líquido dessa empresa aqui de 112.500. Vamos dizer que a DOG é uma empresa de capital aberta e ela paga dividendos de ações preferenciais num montante de 11.250. Então, sobrou uma margem de lucro líquido para o acionista final, R$ 101.250. Vamos pegar essas informações aqui para o ano de 2015, tá? Então, isso foi um demonstrativo de resultado. Com base nesse demonstrativo de resultado, é a partir dele que nós vamos calcular os índices de rentabilidade. Muito bem, mas o que vem a ser os índices de rentabilidade? Bom, os índices de rentabilidade são os índices que permitem, então, a avaliação dos lucros da empresa em relação às suas vendas, tá? Isso é um índice de rentabilidade, avaliação de lucros em relação às vendas. Então, ele tem o objetivo de avaliar o resultado da empresa, tá? Nessa é a ideia. Quais são os indicadores? Primeiro, é a margem de lucro bruto. A margem de lucro bruto é o lucro bruto que a empresa faz para cada real em receita de vendas. Então, a margem bruta é o quanto sobra para a empresa arcar com suas despesas após deduzir impostos e custos de mercadorias vendidas. Eu utilizo essa fórmula. Receita de vendas menos custo dos produtos vendidos divididos por receitas de vendas vezes 100. O resultado é a margem de lucro
bruto dessa empresa. Eu tenho a margem de lucro operacional, que mede o percentual de valores de receita que permanecem após a dedução de custos e despesa, exceto juros, impostos e dividendos. Então, é o lucro para cada unidade monetária da receita de vendas. Então, o resultado operacional dividido pela receita de vendas vezes 100. Então, ele vai demonstrar aqui o lucro operacional da empresa para cada R$1 em receita de vendas. Eu tenho a margem de lucro líquido, que é um outro índice de rentabilidade muito importante, que representa a proporção de cada unidade monetária de receita de vendas após a dedução de custos, despesas, juros, impostos e dividendos. Então, eu vou ter o lucro disponível aos acionistas dividido pela receita de vendas vezes 100, tá? Então, esse é o conceito de margem de lucro líquido. Eu tenho o índice preço-lucro, também conhecido como PL, que é utilizado como medida de avaliação da empresa por parte dos investidores. Representa o quanto o investidor se dispõe a pagar para investir na empresa. Mede aqui, então, a confiança do mercado na companhia. O que é o PL, então? É o preço por ação, aqui no numerador, é o preço do mercado de uma ação. Eu vou dividir isso pelo lucro por ação. O que é o lucro por ação? É o lucro líquido da empresa dividido pelo número de ações. Então, eu pego o lucro líquido, divido pelo número de ações, eu encontro o lucro por ação, também conhecido como LPA. Com essa informação, aí sim, eu faço o cálculo do PL, que é o índice preço-lucro da empresa. Muito bem. Com essas informações, então, vamos resolver a nossa segunda situação-problema, porque o jeito mais fácil de aprendermos essa ideia de índice de rentabilidade é usando os dados na prática. Bom, primeiro vamos calcular a margem de lucro bruto. A margem de lucro bruto é a receita de vendas menos o custo dos produtos vendidos dividido por receita de vendas vezes 100. Essa é a fórmula. Como que eu vou pegar os resultados? Vou aqui vir na minha DRE. Qual que é a minha receita de vendas? 1.010.000. Qual que é o meu custo dos produtos vendidos? 700.000. Vamos trabalhar somente o ano de 2015, tá? Beleza, peguei informação. Coloco na fórmula. Então, 1.010.000 menos 700.000 dividido por 1.010.000 vezes 100. Chegarei no valor de 30,69%. Quer dizer que, após o pagamento dos custos dos produtos vendidos, sobram 30,69% da receita de vendas obtidas. Então, a empresa possui 30,69% de margem bruta em relação à sua receita de vendas para arcar com as despesas e gerar lucro. Esse indicador também é conhecido como margem de contribuição. Após deduzir os custos variáveis, o quanto sobra para pagar as suas despesas fixas e ainda gerar lucro. Bom, outro indicador é a margem de lucro operacional. É o resultado operacional dividido pela receita de vendas. Onde eu encontro o resultado operacional? O resultado operacional está aqui, ó. É a margem de lucro operacional após deduzidos as despesas operacionais. E eu chego na margem de lucro operacional. O que eu quero saber? O quanto essa margem de lucro operacional, qual a proporção dela em relação à minha receita de vendas? Né? Qual é o peso dela em relação à receita de vendas? Para fazer isso, eu vou pegar então esse valor de 200.000, divido pela receita de vendas, chego vezes 100, faço vezes 100, chego no valor de 19,80%. O que significa? Quer dizer que após a dedução dos custos e despesas, exceto juros, impostos e dividendos, gera-se um lucro puro operacional de 19,80% em relação à receita de vendas, em nosso exemplo. Eu também posso usar a seguinte linha de raciocínio. Para cada R$1 em receita de vendas, a empresa ela possui uma margem operacional de 19,8 centavos. Também é uma outra maneira de se visualizar esse resultado. Outro indicador é a margem de lucro líquido. É o lucro disponível ao acionista dividido pela receita de vendas vezes 100.
eu pego essa minha informação lá na DRE, vamos lá. Qual que é a margem de lucro líquido que nós temos aqui? É esse valor aqui, ó, o valor final. É a margem de lucro líquido final do acionista. O que eu quero saber? Enquanto a sua proporção em relação aqui à minha receita de vendas. É isso que eu quero saber. Muito bem. Eu só vou pegar, então, o lucro disponível, que eu encontrei 101.250, divido pela receita de vendas, 1.010.000, vezes 100, chego no resultado de 10%. O que significa isso? Significa que, para cada R$1 que a empresa ganha, ou ela tem de receita de vendas, ela tem um lucro líquido de 10 centavos. Essa é a ideia. Então, para cada R$1 em receita de vendas, o lucro líquido dela será de 10 centavos. E, por fim, eu tenho aqui meu índice PL, o índice preço-lucro. O índice preço-lucro é dado por essa forma, preço da ação dividido por lucro por ação. Lembrando que a nossa empresa aqui, ela tem 10.000 ações a R$6. Então, o preço de mercado das ações dessa empresa, da Dog, é de R$6 e ela possui 10.000 ações no mercado. Só que para que eu possa calcular o PL, eu preciso identificar primeiro isso aqui, ó, lucro por ação. Como que eu acho o lucro por ação? Por meio desse cálculo aqui, ó. O lucro à disposição do acionista dividido pelo número de ações. Fazendo isso aqui, aí sim eu vou pegar o resultado, colocar nessa fórmula aqui e achar o índice PL. Bom, qual que é o lucro à disposição do acionista? A gente achou agora há pouco lá, o lucro final, 101.250. Quantas ações ela tem distribuída? 10.000. Então, 101.250 dividido por 10.000. Então, o lucro por ação foi de R$10,13, porque essa é uma empresa de capital aberto. Então, por ação, você pega o lucro que ela teve, a margem de lucro final, e dividir pelo número de ações, R$10,13 foi o LPA, que é o lucro por ação. Bom, com base agora com essa informação, eu posso calcular o PL. O que é o PL? É o preço da ação, eu tenho aqui, R$6, então está aqui R$6, dividido por quem? Pelo LPA, 10,13. Faço a divisão e chego no valor de 0,59. Qual que é a interpretação? Para cada R$1 de lucro por ação, o investidor está disposto a pagar 59 centavos por ela. Então, para cada R$1 de lucro da ação, o investidor vai pagar até 59 centavos por ela para ter direito a esse lucro. Só que o índice PL ele é muito utilizado mais pelos analistas para comparar algumas empresas, setores. Em micro e pequenas empresas, empresas que não têm capital aberto, não é comum. Isso aqui é legal para você entender, compreender que analistas utilizam o índice preço-lucro também para avaliar empresas, tá? Porém, para análise de viabilidade econômica e financeira de investimentos, não é um índice tão utilizado, principalmente que a maioria das empresas, na grande sua maioria, não são empresas de capital aberto, tá bom? Mas é importante que você tenha esse conhecimento. Muito bem, vamos ao vídeo, já nós voltamos para a nossa terceira SP. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem. Agora, na nossa terceira SP, o nosso objetivo é calcular a sensibilidade de análise de viabilidade de investimentos. Lembra que na aula passada eu comentei com você que sempre quando trabalhamos com análise de viabilidade, a gente trabalha com projeções, só que precisamos trabalhar na análise de sensibilidade, ou seja, mais de um cenário possível.
Então lembra que eu comentei, a gente faz um cenário otimista, um pessimista e um cenário mais neutro, mais esperado dentro da realidade. A ideia é o seguinte, quais variáveis que vão impactar que o meu cenário seja positivo, negativo ou um cenário mais neutro, né? Então, sempre quando eu trabalho com análise de investimento, um dia que você for elaborar um projeto, um plano de negócios, você vai ter que fazer 3 cenários distintos. E para cada um desses 3 cenários, você vai calcular VPL, TIR, Payback, índice de lucratividade. Para cada um deles, você vai calcular. Para cada um desses cenários. Mas a ideia aqui é pensar o seguinte, quais fatores e variáveis que vão influenciar esses meus cenários distintos, né, que vai me fazer ter um fluxo de caixa diferente do outro. Para um cenário positivo, eu vou ter um fluxo de caixa melhor. Para um cenário mais pessimista, eu tenho um fluxo de caixa pior, porque as projeções de receitas e de despesas não são as mesmas, porque eu vou ter uma projeção de vender menos, dos meus gastos serem maiores, isso na situação pessimista. E numa situação mais otimista, eu tenho uma projeção de vender mais, de gastos mais controlados, aí o fluxo de caixa já é totalmente diferente. A ideia é entender o seguinte, essa terceira SP, quais variáveis que vão afetar a minha organização, né, que vão fazer com que esses fluxos de caixa eles mudem e, por consequência, também vai alterar os valores dos indicadores de viabilidade, como o VPL, por exemplo. Então, para cada cenário, eu vou ter um VPL diferente. Mas quais indicadores esses que vão, quais indicadores ou variáveis que vão influenciar esse meu fluxo de caixa? Essa é basicamente a ideia que nós vamos trabalhar nessa análise de sensibilidade. Tudo bem? Vamos ao quadro para que você conheça, então, essa problemática. Esse aqui é o fluxo de caixa que nós temos da nossa empresa. E vamos considerar que esse fluxo de caixa aqui seja para um cenário neutro, ou um cenário também dito no seu livro como um cenário esperado. O autor do livro didático usa o termo esperado. Ou um cenário neutro que eu gosto de utilizar também, mas dentro da realidade, né? Então vamos supor que este fluxo de caixa aqui é um fluxo de caixa num cenário esperado, num cenário neutro, tá? Que essas aqui são informações importantes. O investimento ele é de 2 milhões, paga-se o imposto. A taxa de aprovação dele aqui é de 13. Vamos mudar também essa taxa de aprovação para você ver como que também vai ter mudanças nos resultados, tá? Então, a análise de sensibilidade é o seguinte. Se eu mudar, por exemplo, a taxa de aprovação deste projeto, se eu mudar algumas variáveis, tais como o preço, participação de mercado, isso não vai afetar, por exemplo, o meu cálculo do VPL? Você vai perceber que sim. O que seria, então, a análise de sensibilidade? A análise de sensibilidade é avaliar o quanto é a sensibilidade de um cálculo, por exemplo, de VPL em relação a variações de informações complementares, que podem ser variáveis tais como participação de mercado da empresa analisada e o preço dos produtos comercializados. Então, o quanto a minha empresa tem de participação de mercado e o quanto o preço que é praticado nesse mercado vai afetar diretamente o meu fluxo de caixa projetado e, por consequência, vai afetar também o meu valor presente líquido. Não só o valor presente líquido, mas também a TIR, o payback, o índice de lucratividade. Então, 2 variáveis aqui, participação de mercado e preço, vão afetar o meu fluxo de caixa e, consequentemente, a minha decisão de investimento vai ser diferente. A ideia é entender o seguinte, o quanto essas variáveis, participação de mercado e preço, por exemplo, vão afetar o meu projeto, vão afetar as minhas projeções financeiras. Bom, por que isso é importante? Primeiro, relembrando a fórmula do VPL, do valor presente líquido. É o somatório do fluxo de caixa, 1, 2, N períodos, dividido por 1 mais K, onde K é a taxa de desconto elevada a T, T é período, menos fluxo de caixa zero no tempo zero, no investimento no tempo zero. Esse é o meu valor presente líquido. Então, aqui primeiro eu tenho um somatório do fluxo de caixa descontado a 1 mais K, que é o meu somatório, que é o meu VP, e depois eu vou descontar ao investimento. Aí sim, me dá o VPL. A ideia é o seguinte, quais variáveis vão afetar o meu fluxo de caixa? Então, participação de mercado, preço, são variáveis, por exemplo, que afetam o fluxo de caixa e, por consequência, afetam o valor do meu
VPL. Isso é um ponto bem importante de se analisar. Então vamos partindo do pressuposto que da DOG, na empresa que nós estamos analisando, essa tabela representa o cenário neutro, tá? Esse aqui é o cenário neutro da empresa DOG. E vamos também agora considerar que o custo de oportunidade, ou a taxa mínima de aprovação desse projeto é de 10% agora, tá? Desconsidere os 13%, porque eu vou mostrar para você que quando a gente muda a taxa mínima de aprovação do projeto, a gente também está mudando os cálculos dos indicadores de rentabilidade. Então, em vez de considerar 13%, considere 10% aqui agora, tá? Para essa resolução da SP, que você vai perceber que haverão mudanças nos resultados. Tudo bem? Bom, para a empresa nossa analisada, ela tem o seguinte, ela tem o tamanho do mercado em toneladas. Então, o mercado, ele é de 38 mil toneladas, é o tamanho de mercado de produção de ração a nível nacional. 38 mil toneladas, lembrando que uma tonelada são 1.000 quilos. A participação de mercado prevista pela DOG é de 1%, então ela acredita que vai fabricar e vender 380 toneladas. Então, tonelada de rações vendidas aqui é de 380 toneladas. Só que eu vou fazer isso aqui vezes 1.000. Por quê? Porque uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Fazendo essa multiplicação, eu vou chegar no resultado de 380 mil quilos. Por quê? Porque o preço do quilo da ração é de R$5. Então, você faz aí R$5 vezes 380 mil quilos, eu chego numa receita de vendas de 1.900.000. Essa receita de vendas de 1.900.000 é exatamente a receita operacional projetada no ano 1 para esse cenário neutro. Então, está explicado de onde sai esse 1.900.000. Obviamente, para os outros anos, é uma projeção que ele vai fazendo com oscilações no mercado. Mas só para você ter uma ideia de como que ele chega nesse resultado. Tá? Então, é analisando a participação de mercado aqui e o preço do quilo da ração. Então, nós temos um cenário esperado. Este é o cenário esperado. 38 mil toneladas, tamanho do mercado, com uma participação de 1% no DOG, preço por quilo de R$5, despesas de 1.200.000, com investimentos de 2 milhões. Esse é o cenário esperado. Mas aí a análise de sensibilidade me fala, e um cenário pessimista? E um cenário otimista, como seria? Um cenário pessimista seria quando eu tivesse um tamanho de mercado menor. Então, se a DOG fizer uma análise e falar assim, olha, o tamanho do meu mercado agora vai ser de 30 mil toneladas, a participação de mercado vai cair para 0,9%, o preço por quilo vai ser de R$ 4,75, as despesas vão ser maiores, 1.230.000, e os investimentos, 2.100.000. Basicamente, essa aqui é a ideia do cenário pessimista. Então, mais investimentos, mais despesas, um preço menor, um tamanho de mercado menor. Para um cenário otimista, eu já tenho um tamanho de mercado maior. Tamanho de mercado de 45 mil toneladas. Participação de mercado de 1,1%, uma participação maior. Um preço por quilo de R$ 5,50, maior também. Despesas menores de 1.100.000, investimentos de 1.900.000. Acho que no seu slide aí pode estar 1.200.000, mas é uma registração correta, 1.900.000, tá? Corrige aí. Essa é a participação. Estimativa de receitas, então, dado o cenário pessimista e o cenário otimista. O que determina um ou outro? O tamanho do mercado, a participação que a empresa tem e o preço a ser praticado em cada uma delas. E aí as despesas também vão mudar. E aí vai ter projeções de fluxo de caixa diferentes. Aqui na Câmara de Documentos, nós temos a nossa projeção aqui, que eu quero apresentar para você. Para o cenário pessimista, ela vai ter essa projeção aqui de fluxo de caixa. Então, ela vai ter uma receita operacional menor, despesas um pouco maiores, então vai ter um fluxo de caixa antes do imposto bem menor do que o cenário neutro.
Inclusive, para o 5º ano, não tem nenhum fluxo de caixa positivo, tá? É zero. Isso aqui para o cenário pessimista. Para o cenário esperado, já é o cenário que nós estamos trabalhando desde o começo da aula, que é o que tem no slide. Então, isso aqui é as receitas esperadas, as despesas, fluxo de caixa que a gente calcula de lucratividade. Isso aqui seria um cenário neutro, cenário esperado, com 38 mil toneladas de mercado, 1% de participação de mercado, R$ 5,00 o quilo. É esse cenário aqui. E agora, para um cenário otimista, já muda. Nesse cenário aqui, o tamanho de mercado já é de 45 mil toneladas, a participação de mercado é 1,1%, o preço por quilo é de 5,50. Então, já é um mercado com uma perspectiva bem melhor. Então, a receita operacional da empresa também tem uma perspectiva maior, as despesas são mais controladas, e aí você tem um fluxo de caixa antes do imposto também maior aqui. Você tem um fluxo de caixa operacional muito maior em relação aos demais. Então, provavelmente, quando eu faço um cálculo de um VPL aqui, o resultado vai ser bem diferente. Bom, voltando no slide, o que nós conseguimos observar então? Que eu posso calcular o VPL para cada um desses 3 cenários possíveis. Para o primeiro cenário, para o cenário esperado, eu vou calcular o VPL. Então, eu vou colocar essa projeção de fluxo de caixa operacional esperado. Lembrando que agora a taxa de desconto é de 10%. Lembra que na outra situação a gente usou 13%? A gente vai usar 10% agora e você vai ver que vai dar diferença também. Então, quando você faz a projeção, aqui, faz o valor presente e depois subtrai um investimento de 2 milhões, eu tenho um VPL, então, agora de 2.255 mil, um VPL de R$ 255.541,71. Por quê? Após eu pegar o meu fluxo de caixa projetado, aplicar uma taxa de 10% agora, tá? Para cada um dos períodos, e subtrair o meu investimento, eu chego então nesse VPL de R$ 255.541,71. Isso é um VPL da situação esperada. É um VPL maior do que zero? Sim. Então o projeto é viável nessa situação esperada aqui. Uma situação pessimista, lembra que o fluxo de caixa é somente só de 4 períodos? Então, um fluxo de caixa de 4 períodos, ou seja, um fluxo de caixa bem menor, aplicado uma taxa de 10% também, um investimento de R$ 2.100.000, tá? Então, o VPL dessa situação pessimista aqui, ele é negativo em R$ 1.788.950,55. Então, o VPL, no cenário pessimista, ele é negativo. O projeto ele não é viável nessas condições, onde o tamanho do mercado é menor, a participação de mercado é menor, a receita de vendas é menor, os custos são maiores, então nem adianta. Para essa projeção, o VPL é menor do que zero, então o projeto não é viável. Para um cenário otimista, que é um cenário onde eu tenho lá um mercado muito maior, uma participação de mercado maior, um preço maior, aí eu tenho fluxos de caixas maiores também. Para esses fluxos de caixa maiores, então, eu vou aplicar 10% de taxa de desconto. Lembra que agora eu estou trabalhando com 10%. Aplicando 10% de taxa de desconto e depois subtraindo 1.900.000, eu chego no VPL agora de R$ 3.791.242,06. Olha, muito bem. Então, esse é um VPL maior do que zero. Então, para uma situação aqui otimista, eu consigo um VPL maior do que zero. Então, o projeto para essa situação aqui, ele é viável. Bom, analisando aqui na Câmara de Documentos, só para você ver como que pode ser colocado essas equaçõezinhas aqui em relação à fórmula, para um cenário esperado, então, eu tenho aqueles fluxos de caixa, tá? Eu vou colocar a taxa de desconto que é 10%, tá? Depois eu vou ter que somar 1 mais 0,1, então vai ficar 1,1, 1,1 para todos, sempre considerando que
vai ser elevado ao número de períodos, por exemplo, aqui é o segundo ano, elevado a 2 porque eu preciso descontar 2 anos. 3 porque eu preciso descontar 3 anos. 4 porque eu preciso descontar 4 anos, tá? Depois eu vou fazer a potência, por exemplo, 1.1 elevado a 2, 1.21. 1.1 elevado a 3, 1.331. 1.1 elevado a 4, 1.4641, tá? E assim eu faço para todos. Depois eu vou dividir um por um, realizo a divisão. Quando eu realizo a divisão, eu vou trazer, por exemplo, 400 mil dividido por 1.61005. Quando eu faço essa divisão, eu estou trazendo 400 mil ao valor presente, tá? Então, eu vou fazer essa divisão para cada um dos anos e realizo a somatória. Vai chegar no valor de R$ 2.255.541,71. Vou deduzir 2 milhões. O que é o 2 milhões aqui? 2 milhões de investimento. Deduzo, chego no VPL de R$ 255.541,71. Muito bem. Para o cenário pessimista, o que nós temos aqui? Nós temos um fluxo de caixa menor, somente de 4 períodos, porque do 5º ano não tem nem lucro, o fluxo de caixa. Vou mais uma vez colocar a taxa de 10%, vou somar, vou elevar a potência de cada um, faço a divisão de cada um, faço o somatório, vou chegar no valor de R$ 211.049,45. Vou subtrair o investimento, considero que aqui é 2 milhões e 100, tá? Coloquei 2 milhões aqui, o professor errou a digitação. 2 milhões e 100 mil menos 2 milhões e 100 mil, vou ter um VPL negativo lá de R$ 1.788.950,55. Para o cenário otimista, a mesma coisa. Eu vou colocar para cada um dos períodos, então, o meu fluxo de caixa, coloco a taxa de desconto, somo para cada uma delas, depois realizo a potência de cada um. Feita a potência, eu divido, vou dividir. Toda vez que eu divido o fluxo de caixa projetado por esse valor aqui da potência, eu vou estar trazendo a valor presente. Realizo o somatório disso aqui tudo, vou chegar no valor presente de R$ 5.691.242,06. Deduzo o investimento, que é de R$ 1.900.000. Chego no VPL, então, de R$ 3.791.242,06. Você viu que se você fizer mais de 1, 2, 3 vezes esse cálculo, fica automático, bem tranquilo de se fazer, por exemplo, manualmente, né? Sabemos que tem como fazer no HP ou no Excel, eu apresentei na aula passada. Aqui você pode utilizar para fazer essa forma utilizando a calculadora científica, você vai fazendo as divisões, né? O passo a passo, potência de cada. Também dá para você trabalhar. Bom, voltando ao quadro, então a gente consegue analisar no quadro que numa situação pessimista, o meu VPL é negativo, numa situação esperada, o meu VPL é positivo, maior do que 0, aceito o projeto, otimista, maior do que 0, aceito o projeto, tá? Maior do que 0, cenário otimista. Então eu tenho aqui um cálculo do VPL para DOG, e a gente conseguiu, então, resolver essa situação, problema trabalhando análise de sensibilidade. Vamos a um vídeo e já volto para a nossa quarta SP. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe, envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Muito bem, agora nessa quarta e última SP, nosso objetivo é pegar o cenário esperado, tá? Sobramos 3 cenários agora há pouco. A gente vai pegar o neutro, o esperado, que a gente já está trabalhando desde o começo da aula, e vamos calcular a TIR, vamos calcular o VPL, o índice de lucratividade, considerando uma taxa de 10% agora, tá? E vamos ver se esse projeto ele é viável
ou não? Essa é a nossa ideia a partir de agora. Então vamos ao quadro para respondê-la. Bom, nós temos então aqui a nossa projeção de fluxo de caixa e vamos considerar uma taxa de 10% para a aprovação desse projeto, a partir de agora. A TIR, o que ela é a TIR? Lembra da nossa aula passada? Ela mede a rentabilidade em termos percentuais do nosso projeto, tá? Então a TIR pode ser entendida como a taxa de retorno do projeto ao longo do tempo. É possível ter uma noção dos retornos periódicos de um projeto em termos percentuais. Então representa o retorno percentual do projeto. Queremos saber se o projeto apresenta taxas de retorno maiores ou menores que a taxa de seu custo de capital. Se a TIR for maior que o custo médio ponderado do capital, o projeto consegue pagar seu custo de capital. O que é o custo médio ponderado do capital? Lembra da nossa primeira aula? Quando eu financio meus projetos, pode ser uma fonte de capital de terceiro ou próprio. Terceiro, eu tenho que analisar o custo. Por quê? Eu vou pagar juros. Próprio, eu tenho que analisar o custo de oportunidade. Por quê? Eu poderia pegar esse dinheiro e, em vez de aplicar no projeto da empresa, aplicar no banco, no título do Tesouro Nacional, por exemplo. Então, tem que analisar essas duas possibilidades. Então, quando eu calculo o custo médio ponderado do capital, eu estou trazendo à tona esses dois custos que eu tenho, tanto o custo de financiamento, o custo de oportunidade, e eu tenho que analisar se a TIR vai ser maior do que esse custo médio ponderado do capital. Ou seja, de eu captar esses recursos, colocar neste projeto. Será que a rentabilidade que esse projeto me dá é maior do que esse custo? Se é maior, vale a pena aplicar. Se não é maior, então não vale a pena aplicar. O índice de lucratividade nós estudamos nessa aula, que é uma técnica sofisticada de análise econômica de investimento, pois considera o valor do dinheiro no tempo. Essa técnica estabelece, então, a divisão entre o valor atual das entradas de caixa, conhecido como valor presente, dividido pelo investimento inicial. Sempre que o índice de lucratividade for superior ao investimento inicial, projeto de investimento, ele é rentável. O critério de decisão é, se for maior do que 1, aceita o projeto e provavelmente o VPL será maior do que 0. Se o índice de lucratividade for menor do que 1, eu vou rejeitar esse projeto. VPL desse projeto também provavelmente será menor do que 0. Eu não vou aceitar esse projeto de investimento. E por fim, eu tenho um fluxo de caixa trazido a valor presente, descontado pelo investimento. Então eu tenho um valor presente líquido, tá? Que é o somatório, então, do fluxo de caixa para 1 mais 2n períodos, dividido por 1 mais k, onde k é a taxa de retorno elevado até o período, menos o investimento inicial. Eu tenho que descontar o investimento feito no tempo presente, por isso que é valor presente líquido, ou seja, liquidado do investimento realizado, tá? Esse é um método muito utilizado. Índice de lucratividade vai ser complementar a ele. Bom, com base nessas informações, nós podemos, então, calcular esses indicadores. VPL, TIR e índice de lucratividade para esse nosso projeto. VPL a gente já até tinha encontrado, fluxo de caixa operacional desse projeto, né, do cenário esperado, descontado uma taxa de 10%. Descontado uma taxa de 10%, então o VPL da situação esperada, R$ 255.540,07, porque eu trouxe todos esses valores presentes e descontei os 2 milhões. Perceba que, como eu tenho uma taxa agora de 10%, então eu tenho um VPL maior, tá? Então, quanto menor for a minha taxa de desconto, lembra que era 13, caiu para 10, maior vai ser o meu VPL e também maior vai ser o meu índice de lucratividade, tá? Então, preste bem atenção. Essa taxa de desconto aqui, que eu uso para trazer o dinheiro ao tempo presente, quanto menor o valor que você escolher, maior vai ser o VPL, tá? E o índice de lucratividade. Se você aumentar aqui, se fosse 15%, por exemplo, aí o VPL seria menor, tá? Então, tenha que entender bem qual é a taxa de desconto, a ideal, que realmente representa o custo do teu capital.
Bom, a gente tem que calcular a TIR desse projeto. Você sabe, eu te expliquei na aula passada, que a TIR é praticamente inviável o seu cálculo manualmente, tá? A TIR, nós calculamos ela ou na HP12C ou no Excel. Não tem como calcular a TIR na calculadora. Por quê? A ideia da TIR é o seguinte: qual o valor que eu vou colocar aqui nessa taxa de desconto, qual o valor aqui eu vou aplicar para todos os períodos que vai me gerar um VPL aqui igual a 0. Então, qualquer taxa que eu posso colocar aqui, né, eu não sei qual que é o valor da TIR, pode gerar um VPL igual a 0. Então, eu teria que ficar chutando o valor até encontrar. Fazer essa equação, ou seja, que se cada valor desse fosse igual a X e fosse isolando um por um até encontrar o valor individual, dá muito trabalho e isso foge até do nosso escopo de estudo. Então, ideia, calcular TIR, vamos para a calculadora. Não tem outro recurso. Aqui na câmera de documentos, eu te apresento a maneira, então, da gente calcular. Como que nós vamos fazer? Primeiro, eu jogo investimento. Olha, 2 milhões é o investimento do projeto. Vou apertar CHS, eu vou negativar, porque é uma saída de caixa. G, CF0. G, para ativar a tecla CF0. Por quê? A tecla PV, tá vendo? Quando eu aperto G, eu estou ativando ela. O que é o CF0? É Cash Flow tempo zero, o fluxo de caixa do tempo zero. Então, estou dizendo que no tempo zero saíram 2 milhões no meu caixa. Depois eu vou lançar as entradas de caixa. Olha, eu vou lançar 700 mil, G, agora CFJ. Que está na teclinha PMT, mas quando eu aperto G, eu ativo a tecla CFJ, que é Cash Flow, ou fluxo de caixa, no tempo J, ou em períodos futuros. Para o segundo ano, também 700 mil GCFJ. Terceiro ano, também 600 mil GCFJ. Depois 500 mil GCFJ. Depois 400 mil GCFJ. Então, eu lancei todos os fluxos de caixa futuro desse projeto. Como eu calculo a TIR? Vou apertar F, tecla F, IRR, que é IRR, é a sigla inglesa TIR. F, IRR, tá? É a teclinha FV, mas quando eu aperto o F, estou ativando a função da TIR. Você vai perceber que até a calculadora demora para realizar o cálculo, ou seja, não é um cálculo simples de ser feito. Após algum tempo pensando, ela me dá o resultado, olha, 15,40%, esse é o valor da TIR. Como a nossa taxa que está sendo utilizada aqui é de 10%, a taxa de desconto, ora, a TIR ela é maior que os 10%, então o projeto de investimento é viável. Agora eu posso calcular o índice de lucratividade. Como que eu vou fazer? É o valor atual das entradas de caixa dividido pelo investimento inicial. Então eu vou aplicar para os períodos que eu tenho, 5 períodos, trazendo o valor presente. Tudo bem? Igual eu fiz para o VPL. Eu vou chegar no valor de R$ 2.255.540,08. Lembra que no VPL, que eu achei no slide anterior, eu deduzi o investimento, né? Deduzi o investimento, cheguei no valor lá do VPL de 255 mil. O índice de lucratividade, ele faz uma análise relativa. Então, eu vou pegar o VP encontrado e dividir pelo investimento e não subtrair. Agora, eu chego no índice de lucratividade de 1,13. Como o índice de lucratividade é maior do que 1, então, pelo critério de decisão, o projeto ele é aceito, porque ele é maior do que 1. Aqui faltou 2, tá? É R$ 2.255.540,18. Por que ele vai ser aceito? Porque 2.255.000 não é maior do que 2 milhões redondos? É. Então, relativamente, o meu valor presente de entrada de caixa é maior do que o meu investimento inicial. Lembra que lá na primeira SP, a gente tinha encontrado o valor de 1,05, lembra? Por quê? Porque lá a gente usou uma taxa de desconto de 13%. Aqui a gente já usou uma taxa de desconto de 10%, ou seja, uma taxa de desconto menor. Quanto menor a taxa de desconto que eu uso aqui, maior então vai ser meu índice de lucratividade, maior vai ser o VPL, tá? Então, por isso que nós mudamos para você ter essa ideia, que também alterar o valor da minha taxa de desconto vai levar um valor diferente também do meu IL e do meu VPL. Então, conforme a gente pode analisar para esse projeto aqui, o VPL é maior do que 0,
A TIR é maior do que os 10%, que é a minha taxa de desconto, e também o índice de lucratividade é maior do que 1. Então, para essa configuração aqui, colocado o projeto ele é viável. Sendo viável, ele pode ser colocado em prática. Muito bem, finalizamos nossa quarta SP, vamos a um vídeo, já eu volto encerrando a nossa aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, vamos ao quadro, que lá tem uma questão de reflexão final aqui para nós. João e seus sócios têm um projeto empresarial. Pretendem montar uma firma para administrar rodovias privatizadas. Sua intenção é entrar em uma licitação pública para ganhar o direito de administrar uma rodovia estadual por um determinado período. A taxa de retorno desejada por João e seus sócios é de 18% ao ano. A TIR desse projeto de firma para administrar rodovias é de 16%. João deve investir nesse projeto? Sim ou não? Por quê? Não, ele não deve. Por quê? A taxa mínima exigida de retorno por ele é de 18%. E a taxa interna de retorno do projeto é de 16%. Ou seja, não cobre o mínimo exigido por João. Se a TIR não cobre o mínimo exigido, que é a sua taxa aí de 18%, então não vale a pena investir. Você está analisando se vale a pena investir num projeto Ótimos, que promete pagar aos seus investidores uma sequência de fluxos de caixa de seguinte forma: R$ 1.200 no primeiro ano, R$ 3.200 no segundo e finalmente R$ 4.500 no terceiro ano. O custo necessário para implementar esse projeto, ou seja, o investimento, é de hoje R$ 3.000. Considerando que a taxa de desconto adequada aos fluxos de caixa do projeto Ótimo seja de 15% ao ano, a taxa de desconto, qual é a sua decisão, investir ou não? Qual o VPL desse projeto? Para encontrar o VPL desse projeto está fácil. Aqui na HP12C, na Câmara de Documentos, a gente consegue ver como que a gente pode fazer. Olha, eu vou lançar 3.000. O que é o 3.000? É o investimento CHS, G, CF0. Vou lançar os fluxos de caixa, 1.200, G, CFJ. 3.200, G, CFJ. 4.500, G, CFJ. Qual que é a taxa de juros desse projeto? 15. A taxa mínima de desconto que ele coloca de aprovação, 15. Então eu vou apertar I aqui, ó, 15 I. Como que eu calculo VPL? Vou apertar FNPV, que é a sigla em inglês de valor presente líquido. Olha, chega no VPL de R$ 3.421. Esse VPL, ele é maior do que zero, então eu posso aceitar esse projeto. Se eu quiser calcular a TIR desse projeto, eu só lançar lá, olha, 3.000, CHS, G, CF0, 1.200, G, CFJ, 3.200, G, CFJ, 4.500 G, CFJ, só que agora eu quero calcular a TIR. Então, eu não preciso colocar o 15I, só coloco quando é valor presente. Para calcular a TIR, então, eu vou apertar F e RR. Ele vai pensar um pouquinho, vai para fazer o cálculo. Vamos deixar a calculadora pensar um pouquinho. 62,47, olha, 62%, é muito maior do que os 15%. Então, vale a pena investir nesse projeto aí, ele é altamente rentável, tá? Muito bem, a gente está terminando então nossa aula sobre a prova. Peço que fiquem tranquilos, é muito importante que você estude também a parte teórica. A gente fica tão preocupado com fórmulas e com cálculos,
e a gente esquece da fundamentação que está por trás dele, né? Muitas vezes estudando a fundamentação que está por trás de um cálculo, fica tudo mais fácil, a gente acaba até decorando uma fórmula, por exemplo. Então, revejam as aulas, estudem o livro. A prova está baseada com o livro e nos slides da aula, então é tranquilo, não precisa de material complementar, você precisa estudar exclusivamente esses materiais. E eu tenho certeza que você estudando dessa maneira, vendo a teoria, desde a primeira unidade de ensino, né, até agora, fazendo uma rotina de estudos, revendo a aula, eu tenho certeza que você vai sair bem tranquilo, bem sossegado, a prova vai ser para você. Pode ficar tranquilo em relação à prova, tá? Bom, eu espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento nessa jornada, na disciplina de análise de investimento e fontes de financiamento. Foi um prazer estar com você aqui nessa disciplina. Desejo você muito sucesso, ótimos estudos e até a próxima.